Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou o Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Peçamos ao Espírito Santo para compreender a palavra de Deus e que Ele conduza sempre a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus 23, versículos do 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da gena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário? Que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, Jesus vem falar em especial hoje sobre a palavra do juramento, né? Em que os fariseus queriam obrigar as pessoas a fazer aquilo que eles não faziam. Aqui ele já inicia falando isso. Aquilo que eles não faziam, eles obrigavam que o povo fizesse. E eles não buscavam mudar suas atitudes, não buscavam ser melhores e ainda não deixavam as outras pessoas querer ir ao encontro do Senhor, não deixavam as outras pessoas ir ao encontro do Senhor para ser transformadas, ser renovadas. E aqui ele fala sobre juramento. Em outra passagem ele fala que não deveis jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. E aqui eles vêm usando desculpas para colocar as suas intenções, seus pedidos, seus juramentos, obrigações, querendo dar desculpas, querendo colocar os bens acima do que é de Deus, das coisas espirituais, querendo colocar o ouro acima do santuário, como Jesus fala. Se o santuário é maior, que ele santifica, assim como o altar, que naquele tempo que eram feitos sacrifícios. Então nós devemos o quê? Dar prioridade para quê? O centro dessa passagem de hoje é isso. Aonde que nós devemos dar prioridade? Para as coisas de Deus. As coisas de Deus devem ser a nossa prioridade a cada dia, não os bens. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Colocamos os bens antes das coisas de Deus. Os bens materiais, as coisas materiais antes das coisas de Deus. E assim tudo vai dando errado, porque não colocamos na ordem correta. Como nós iremos ter algo bom, algo santificado, abençoado por Deus, se nós não colocamos a Deus em primeiro lugar? Então, para colocar tudo em primeiro lugar, ou melhor, para que tudo seja santificado em nossa vida, tudo aquilo que Deus nos conduz, tudo aquilo que nós conquistamos, precisamos colocar em primeiro lugar o Senhor. E assim Ele irá abençoar a nossa vida, os nossos bens, a nossa família. Então vamos buscar nos voltar para o Senhor.
e vamos pedir que Ele nos conduza para isso. Senhor Jesus, nós pedimos que nos conduza para que nós saibamos colocar em primeiro lugar tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que é do reino dos céus, tudo aquilo que nos conduz para Ti. Saibamos colocar em primeiro lugar, deixar de lado tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que são os bens materiais que muitas vezes eles querem tomar o seu lugar, Senhor, que nós saibamos nos voltar para Ti e que nada nem ninguém tome o seu lugar, mas que o Senhor seja sempre o primeiro. Como tem no seu mandamento, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, saibamos nos voltar e amar a Ti em primeiro lugar. E o resto, Senhor, dos nossos bens, dos nossos afazeres, tudo seja abençoado por Ti, conduzido por Ti. E se tudo isso nos afasta de Ti, Senhor, retira, para que a Sua presença seja preferência, que a Sua presença seja sentida por nós e por todos aqueles a quem o Senhor nos conduz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Deus nos abençoe e volte para nós seu olhar de misericórdia, se compadeça de nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.